pegar esse gancho da guerra. Você entende o que está acontecendo lá como sendo algo de fato, e entenda isso, porque é delicado esse assunto, porque antes eu era totalmente, Palestina, não, inclusive eu e o Anthony aqui, a gente conversando diversas vezes, eu via, não, Israel é o herói, né? E eu tive a oportunidade de entrevistar o Ben Altman, e eu... Oportunidade não, né? Você teve o desprazer de entrevistar. Não. Gostei muito, vou te dizer que gostei muito. E por conta do que foi contado pra mim ali. Agora eu te pergunto, então, diante até do que você falou, tive o desprazer. Por que existe essa perseguição com ele, como se os dados fossem errados do que ele fala? A perseguição, né? O Breno Altman acaba de ser condenado por antissemitismo, né? Ele é uma pessoa que... Antissemitismo, sendo que ele é antisionista, né? Exatamente, e ele conseguiu. E é judeu. É um judeu condenado por antissemitismo. Então, não sou eu que estou dizendo. A justiça brasileira considera o Breno Altman uma pessoa antissemita. A gente sabe muito bem o que significa o antissemitismo ao longo da história, né? Uhum. Condenado por isso. Não é minha opinião, não é perseguição. Não, a justiça, em tese imparcial, né? Foi condenado? Eu não sabia. Condenado por antissemitismo. Ele tenta negar, mas os processos estão aí. Condenado por antissemitismo. Imagina a pecha que deve ser uma condenação desse calibre. Para né? um judeu ainda. Exatamente, convive com... Enfim, mas de qualquer maneira, o ponto principal é... eu defendo a solução de 2 estados. Eu não quero aqui não tenha, nada disso. Eu defendo a Palestina livre, defendo tudo isso. O ponto principal é o Hamas não defende isso, né? E boa parte dos grupos que coloca lá Free Palestine nas redes sociais não defendem. Quando eles falam, por exemplo, do rio ao mar, eles estão dizendo que essa Palestina que eles estão defendendo é uma Palestina que ocupa, inclusive, o território que hoje é ocupado por Israel. Não é que eles querem que tenha o Estado de Israel e a Palestina, que é a famosa solução de 2 estados, resumindo bruscamente. Não, eles querem uma Palestina livre que não tem o Estado de Israel. Aí não dá. Sim, aí não é justo. Aí isso, não é, de fato, entendeu? não faz então, sentido. Aí, o ponto que esse pessoal defende, o Hamas, um pedaço do Hezbollah, agora os grupos extremistas de esquerda, eles colocam lá do rio ao mar. Né? Se você ver o mapa, se tiver do rio não tem Israel. ao mar, falou, então Israel fica onde aí? Em algum outro lugar que não é ali. Então eles defendem a extinção do Estado de Israel e aquelas perseguições clássicas e histórias que o povo judeu sempre sofreu. Então esse é o ponto. Quem defende a solução de 2 estados, é o Fatah, que é o partido político que fica em segundo lugar ali no Hamas, mas que ele já não tem tanta aprovação popular justamente por ser mais moderado, né? Então, o partido político que a população de Gaza votou foi o Hamas, com todas as posições políticas e terroristas e extremistas do Hamas, eles foram eleitos, né? Então vejam só vocês. E o Israel. Israel defende a solução de 2 estados. Israel quer uma Palestina livre também, livre inclusive do Hamas, aquelas pessoas parem de ser perseguidas. Sim, o problema não são os palestinos, e sim o Hamas. É isso. Esse é o ponto. Claro. Tanto que Israel é a única democracia do Oriente Médio, etc. Todas aquelas questões de direitos humanos. Eles querem a coexistência. Eles querem manter o Estado de Israel e querem que tenha. Que os palestinos, não precisa o palestino virar judeu. Não é a tese. Sim, é conviver. É conviver com agora, as diferenças. Quem é contra isso é o pessoal do Hamas. E aqui no Brasil a gente tem as pessoas que são os apologistas do Hamas. A gente tem o caso do PCO, que não fez uma manifestação agora. Hoje é dia 16, ia falar 15, hoje é dia 16. No dia 7 de outubro desse ano, o PCO, que é o Partido da Causa Operária, um dos partidos mais extremistas do Brasil, que são o mais extremista do Brasil, fez uma manifestação em comemoração ao dia 7 de outubro de 2023, quando teve o massacre do Hamas, Israel. Ou seja, isso não é defesa da Palestina livre, isso não é defesa do povo árabe ou do povo palestino, não. Você está comemorando um massacre. Então você está comemorando um massacre por quê? Um massacre que não transformou a Palestina em um lugar livre, não é uma manifestação. Não é sequer uma manifestação, é uma ação terrorista, condenada pelo mundo inteiro, inclusive por países democráticos que são de esquerda. O mundo inteiro, o Brasil menos, né? Mas o mundo inteiro livre condenou esse massacre, onde teve gente sequestrada, gente morta, gente que ficou sequestrada até poucos dias. Né, gente que devolveram apenas o caixão do sequestro, teve bebê morto, teve mulher estuprada, tudo isso muito documentado, inclusive documentado pelo próprio Hamas. Né? Então, você faz uma manifestação em defesa disso. Você não está defendendo a solução de 2 estados, você não está defendendo a Palestina, não, você está defendendo o fim do Estado de Israel. Agora, se você quer fazer essa defesa, que faça essa defesa.
Não fique dizendo que você está a favor das criancinhas palestinas. Não, isso aí é pano de fundo do que é a verdadeira defesa desses grupos, né? É óbvio que tem gente que defende a Palestina livre, que vê que tem fome em Gaza, claro que tem gente que foi morta injustamente em Gaza, claro que tem. É uma guerra, eu não estou dizendo aqui que o Estado de Israel é perfeito. Agora, o ponto principal é, quem iniciou essa guerra foi o Hamas. Quem ficou mantendo reféns foi o Hamas. Quem estuprou, torturou, matou foi o Hamas. Quem estava impedindo o fim da guerra foi o Hamas. Tanto que as negociações de cessar-fogo ok, me devolve meus reféns. Tipo, Israel não está pedindo mais nada. Está dizendo, devolve meus reféns. O Hamas finalmente decidiu devolver os reféns vivos ou mortos e a guerra acabou. Então não é tipo, nossa, tá tendo fome em Gaza assim? É só você acabar. É só o Hamas devolver os reféns judeus agora, né, que a guerra acaba. Foram 2.000 devolvidos contrários, né? 2.000 palestinos que estavam reféns de Israel. Não, para reféns não. 20 israelenses que foram... Então, essa é uma discussão, como eu posso dizer, de narrativa, nesse caso, né? Tem reféns, tinha, até pouco tempo atrás, ainda bem, que foram devolvidos, tinha reféns judeus em Gaza, no domínio do Hamas. Não tinha reféns palestinos em Israel. Isso nunca aconteceu. O que tinha? Pessoas presas em Israel. A gente já viu vários atentados terroristas que aconteceram. Presos, não reféns. Exatamente. Um refém você vai lá na casa da pessoa, pega sem essa ela ter feito pessoa nada. e fica negociando com a Isso. pessoa sem a pessoa ter feito nada. Um palestino preso em território israelense, ele é um palestino preso. Né? Porque fez alguma coisa de errado. E muitos desses palestinos presos em território israelense, a maioria são, inclusive, do Hamas. Que é uma coisa, eu voltei de Israel há alguns meses, né? Eu estive a comando da embaixada, do consulado, de alguns grupos. Eu estive lá 10 dias, visitei os kibbutz atacados pelo Hamas, falei com familiares, etc. O ponto é, em Israel tem muito árabe e muçulmano. Inclusive no parlamento israelense, que é a Knesset, tem deputados, ou parlamentares, né? É unicameral, tem parlamentares muçulmanos dentro do parlamento israelense. Então tem vários muçulmanos que convivem ali no território de Israel, ali nas áreas mais próximas de Jerusalém, sobretudo, mas nas outras áreas de Israel também. Então tem presos também, árabes, muçulmanos que estão lá, e presos também, inclusive do Hamas, que foram fazer algum atentado, o atentado foi desmantelado, ou que fez o atentado e foi preso, sabe? Tem vários presos. E aí o Hamas, sabendo disso, que evidentemente enfraquece o Hamas, ficava negociando os reféns contra presos, geralmente cometeram algum tipo de crime. Então não são reféns dos dois lados, né? É guerra de narrativa. Sim. Uma curiosidade, aproveitando esse fato de você ter estado há tão pouco tempo lá, já conhecia ou foi a primeira vez? Primeira vez. Dizem que essa questão que Israel fala que existe uma liberdade para quem é muçulmano, etc., e não é judeu em Israel, que pode conviver, que tá tudo bem. Mas, do outro lado, disse que não é tão simples assim. Não pode estudar nas mesmas escolas, não pode trabalhar nos lugares junto, ou seja, é segregado. É fato, você viu isso? É verdade, como eu disse, em Israel, os palestinos, ou árabes no geral, eles convivem assim, tranquilamente. Não, então, é verdade. Inclusive com assento no parlamento israelense. Agora, essa liberdade, evidentemente, não vai existir do lado do Hamas. A gente sabe muito bem o que eles pensam dos judeus, o que eles querem fazer com os judeus, o que eles querem fazer com o Estado de Israel. É diferente a visão, inclusive de mundo, mas a visão de política é diferente desses dois lugares, né? Não só ali na região de Gaza, que é comandada ainda pelo Hamas, espero não por muito tempo. Mas em vários outros lugares dos países ali do mundo árabe, você não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade de imprensa, você não tem direitos humanos, para mulheres sobretudo, para LGBTs, não tem eleição livre, é só um partido só, aquela política quase que uma democracia, uma ditadura religiosa também. É diferente da visão de mundo, da visão política que nós temos em Israel. Então, por ser uma ditadura que suprime várias liberdades, eles vão suprimir também a liberdade de ir e vir, sobretudo das pessoas que não praticam a religião da ditadura dominante. Isso é diferente completamente de Israel. Ou seja, quando eu falo que tem vários muçulmanos no parlamento de Israel, tem até uma dificuldade de ter a mesma coisa nas outras ditaduras, porque elas são ditaduras. Então o parlamento ou é fictício ou sequer existe. Ou seja, não dá pra ter um judeu no parlamento. Não tem como, eles sequer têm democracia.